Você é uma pessoa muito insegura, com excesso de culpa, de de medo da rejeição? Você acha que tudo que você faz está errado, que nada dá certo, que, que as pessoas não gostam de você, que você não é bonito o suficiente, que você não é inteligente o suficiente? Você percebe que você sempre está se autossabotando, que de repente você tem um potencial até grande, mas você sempre está se sabotando porque você nunca se acha capaz de nada? Sabe, você sabia que talvez você seja dessa forma porque você não expressa a sua raiva? É, amiguinhos e amiguinhas, é isso mesmo? Calma, vou explicar. Existe em todos nós uma instância psíquica que se chama superego. O nosso superego, ele é formado na nossa infância com base nas nossas relações com os nossos pais, com os nossos cuidadores. O nosso superego é aquela vozinha moral que nos fala o que é certo e o que é errado, assim como os nossos pais faziam na nossa infância. Só que o problema é que, na grande maioria de nós, o nosso superego ele é muito rígido e muito punitivo em excesso. Então, o superego ele só não vai falar assim para você: ó, você está atravessando fora da faixa, está errado. Você tem que atravessar na faixa. Ele não vai ser sempre bonzinho assim. Na verdade, o superego ele sempre tá, na grande maioria das vezes, com um chicote nas nossas costas. Tá vendo aqui, ó? Como ser burro não fez isso daqui certo de novo. Ó, fulano, que é muito mais novo que você, já tem uma casa, já tem um carro, já é estável financeiramente, e você? Ó, tá vendo? Essa pessoa aqui não quer mais falar com você porque você é insuportável. Ninguém gosta de você. O superego sempre vai ser aquela vozinha que sempre nos culpa de tudo. E aí isso traz o quê? Baixa autoestima, insegurança. é, a gente sempre acha que a gente não é suficiente. Isso atrapalha os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e tudo. Mas o que que acontece? A raiva é um sentimento. Todos nós temos impulsos agressivos. Só que, dependendo do ambiente em que a gente cresceu, esses impulsos agressivos foram reprimidos. Existem ou reprimidos ou expressados de uma forma não saudável. Então, existem pessoas que cresceram escutando que sentir raiva era errado. Você não pode sentir raiva. Mas a pessoa fez um negócio aqui, fechou meu carro, quase bateu no meu carro, saiu, não pediu desculpa. Não, mas você não pode sentir raiva. Tem a questão muitas vezes religiosa, né, que é um fator é, que acaba contribuindo, né, tipo, eu tenho que amar todo mundo, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ódio. Eu cresci, meu irmão comeu aqui, ó, o meu Danone, comeu dele e comeu o meu, mas eu não posso ficar com raiva do meu irmão, porque sentir raiva do irmão é errado. E aí a gente vai escutando isso na nossa infância e vai internalizando isso e vai jogando a raiva por baixo do tapete, lá no inconsciente. Tô morrendo de raiva que a pessoa me falou isso aqui, mas eu não posso falar que eu estou com raiva, porque senão a pessoa vai deixar de ser minha amiga. No outro lado, aquela pessoa que externalizava a raiva de uma forma muito agressiva. Então, aquela pessoa que saía batendo nos outros, xingando, gritando. E isso também traz muitas consequências negativas. E aí, uma coisa que acontece é que a gente sente a raiva dos nossos pais. E muita raiva. Só que se você cresceu sentindo que sentir raiva. Desculpa. Se você cresceu ouvindo que sentir raiva era errado, é óbvio que você não vai admitir que você sente a raiva dos seus pais. Porque ainda mais se você foi criado num contexto religioso, dependendo da religião, você vai pro inferno. Não que você vá, não acredito nisso, mas foi se colocado nisso, né? Não, eu não posso sentir raiva dos meus pais, ou eu não posso sentir raiva do meu filho. E, gente, sentir raiva é a coisa mais natural e humana do mundo. Só que aí o que que acontece? Se a gente não admite
que a gente sente raiva e a gente não expressa essa raiva, a raiva é uma energia. O que o superego vai fazer? O superego pega essa energia e nos culpa ainda mais. A energia tá paradinha lá, ali, opa, o superego, opa, ninguém tá usando, deixa que eu usar e vou chicotear ainda mais esse daqui. Com mais insegurança, com mais medos, com mais tudo. Então, cada vez mais você vai se sentir mais culpado, mais incompetente, mais insignificante, menos capaz. Você manda um e-mail com uma palavra errada, você já se culpa. Meu Deus, como eu sou burro, eu mandei para o presidente da empresa, esqueci de falar boa tarde. E você se culpa o dia inteiro nos seus pensamentos. Eu não faço nada certo. Nada. Por quê? Porque tem muita raiva inconsciente que você não, muitos impulsos agressivos que você não expressa, porque você reprimiu, porque te falaram que era errado, e você tem medo de expressar aquilo. Então, se a gente não canaliza a nossa raiva, não reconhece, primeiro, não reconhece e não canaliza de uma forma socialmente aceita, óbvio, o reconhecer a nossa raiva não é a gente sair socando as pessoas que nos fizeram sentir raiva. Mas o primeiro passo é a gente reconhecer, porque se a gente não reconhece, cada vez a gente vai se sentir mais culpado. Cada vez mais a gente vai se sentir insignificante. Cada vez mais a gente não vai viver a vida que gostaria de viver, porque a gente sempre está procrastinando. A gente não acredita em nós mesmos, na nossa capacidade. A gente sempre vai estar atraindo relacionamentos em que a gente se sinta rejeitado, abandonado, inseguro. Por quê? Porque tem muita raiva que a gente precisa reconhecer. Porque tá lá inconsciente. E esse reconhecimento a gente faz como? Em análise, porque se tá inconsciente, é porque é algo doloroso, né? Você não vai conseguir trazer para sua consciência de uma forma tão rápida e simples. A gente faz um processo de análise com o reconhecimento, né? Então, muitas vezes, para você reconhecer, pô, meu irmão comeu meu Danone, que filho da puta! Eu tô com raiva do meu irmão. Eu queria pegar o Danone e tacar na cara dele. A gente reconhece aquele afeto e canaliza de uma outra forma. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos impulsos agressivos. Só que os meus impulsos agressivos, eles são canalizados através das artes marciais. Na psicanálise, a gente tem um mecanismo de defesa que se chama... Agora me esqueci o nome. Sublimação. A sublimação, que é você transformar um impulso agressivo ou sexual em algo socialmente aceito. Então, assim, você vai sair socando a sua mãe? Não, a gente não bate na mãe, né? Mas você pode admitir que, cara, a sua mãe, você tá com raiva da sua mãe por essas coisas que ela fez na sua infância, ou ainda continua fazendo. E aí você canaliza a sua raiva, você pode canalizar através da arte, dos estudos, do trabalho, do esporte. Eu acho que as artes marciais é uma forma muito bacana de lidar com os impulsos agressivos e principalmente com a raiva. Ah, mas eu vou fazer arte marcial e vou ficar mais violenta. Não vai. Não vai. Essa raiva, essa energia, você vai usar lá e aí você vai parar de dar essa energia pro seu superego ficar te culpando. O superego fica na tua cabeça toda bibibibi que você não faz nada certo. E só que primeiro precisa reconhecer. E quando a gente passa por esse processo de reconhecimento e também de canalizar a raiva de uma outra forma, a gente começa a ver outros caminhos para a gente se relacionar. Eu não sou o tipo da pessoa que acredito que a gente tem que a vida é um toma lá da cá. Então, por exemplo, se alguém fala algo que eu não gostei, que eu tenho que dizer que devolver o constrangimento na mesma moeda. Até porque se a pessoa ela já tem uma forma de ser passiva e agressiva, eu ser passiva e agressiva, talvez vai deixar ela constrangida e tal, sim, mas não vai fazer com que ela pare de fazer isso comigo ou com outras pessoas. Ainda mais se for num relacionamento, que de repente vai lá, sei lá,
O seu parceiro fala pra você um exemplo, nossa, faz uma brincadeira passiva-agressiva, nossa, como você tá gordinha, né? Só que ele é gordo também. E aí você vai lá e dá uma bolacha nele também, e é passivo-agressivo e começa a falar um monte pra ele também. Isso vai resolver? Eu não acredito nisso. Eu sou hoje, porque eu era uma pessoa passiva-agressiva, hoje eu acredito em comunicar o meu desconforto, de falar, olha, eu não gostei dessa forma que você falou comigo. E isso é desconfortável também, porque quando eu falo dessa forma, eu admito que o outro me afetou, que eu fiquei chateada. Se eu uso uma piada ou sou passiva-agressiva, eu não deixo tão claro que fiquei mexida com aquilo que a outra pessoa me falou. Mas quando a gente começa a canalizar essa nossa raiva pela sublimação de uma forma mais saudável, a gente encontra outros caminhos para a gente se relacionar e falar com as pessoas. Porque a comunicação é a melhor forma da gente se relacionar. É horrível você se relacionar com alguém, tanto afetivamente como amizade, em que você tem que ser passiva-agressiva, em que você tem que fazer piada, em que você não pode, em que você tem que tomar cuidado para não pisar em ovos. Isso é horrível, porque a gente fica num estado de alerta muito grande e as nossas relações ficam muito mais artificiais. E tem uma hora que você não suporta mais olhar para aquela pessoa e a pessoa não suporta mais olhar para você. E isso poderia ser resolvido com eu não gostei dessa forma que você falou comigo. Eu não tô gostando dessa forma que você tá agindo comigo. Então, assim, quando a gente vai para esse caminho de eu posso agir de uma outra forma, é muito bacana. E eu lembro uma vez, duas situações, né? Uma que tem um amigo, assim, que é um amigaço meu, só que ele fez uma brincadeira que eu me senti desrespeitado, eu não gostei. Aí eu dei a oportunidade dele me explicar, eu falei, eu não entendi, explica pra mim essa piada. E aí ele continuou com a mesma coisa, e aí eu peguei e falei pra ele, cara, eu não gostei dessa forma que você falou comigo, eu me senti desrespeitado. Ele falou assim, nossa, Pri, é mesmo? Sério? Eu falei, sério. Ele me pediu 1000 vezes perdão, e a nossa amizade é a mesma. Porque em vez de eu sentir raiva dele naquele momento, mas como eu já estou canalizando a minha raiva de uma forma saudável, eu não precisei agredir ele verbalmente é, ou não expressar minha raiva e isso me consumir de outra forma ruim depois. Uma outra coisa também que eu não gosto, também que eu falei, consegui falar com uma amiga, eu detesto se eu tô num lugar e se eu tô com uma roupa mais à vontade e a pessoa vira pra mim e fala assim, você não tá com frio? Eu acho essa pergunta uma pergunta agressiva, porque nunca é pra pessoa te oferecer uma blusa. Ela quer te criticar pela forma de repente você tá mais à vontade com a sua roupa, só que ela não sabe como fazer isso. E aí ela fala assim, nossa, você não tá com frio? E das duas umas, ou eu não estou com frio, ou eu saí da minha casa de manhã e ao longo do dia esfriou e eu estava mais à vontade de manhã e de repente fui para um outro lugar e vou chegar na minha casa muito mais tarde. Então, sim, estou com frio, mas pelo fato de ter saído mais cedo e ter esfriado do nada, eu me lasquei aqui. Só que assim, eu me incomodava muito com esse tipo de pergunta. Porque eu me sentia, eu ficava com raiva, eu me sentia agredida também, verbalmente, sabe? E aí teve um dia que eu virei pra ela e falei assim, eu não gosto que você me pergunta se eu tô com frio. Se eu tô com a roupa aqui à vontade, é porque eu não estou com frio. E aí ela me pediu desculpa e ela nunca mais fez isso. E esses dias ela até comentou assim, nossa, depois que você me falou isso, eu nunca mais falei isso pra você, nem mais pra mais ninguém. Então, assim, as nossas relações vão melhorar com a nossa comunicação. Mas para melhorar com a nossa comunicação, a gente precisa admitir a nossa raiva, os nossos impulsos agressivos, muitas vezes o nosso ódio, e canalizar isso de outras formas. E como eu faço isso? Com análise, gente. Ah, não tem pra onde correr. A gente só consegue descobrir as nossas raivas inconscientes com análise. Tem pessoas que falam, ah, eu nunca senti raiva na vida. Ah, então não quer dizer que você não tem raiva, você tem muita raiva. Só que essa raiva está de forma inconsciente e você precisa começar a expressar isso de uma forma saudável para você parar de se culpar, para parar de ser insegura, para parar de ter baixa autoestima, tá? Então é isso. Façam análise.